dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que todos estejam assistindo a esse vídeo. Espero que todos estejam realmente bem, na paz de nosso querido Jesus. E hoje, como é de costume, a casa do irmão Clarencio oferece os estudos do Livro dos Espíritos. Vamos fazer a leitura do Evangelho, que vai ser do capítulo 8, os itens 1 e 3, e logo depois faremos a nossa prece. Bem-aventurado os que têm o coração puro. Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurado os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. E o item 3 nos diz assim: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer para a vida corporal, as imperfeições de que não conseguiu se livrar nas existências anteriores. O modelo da verdadeira pureza só poderia nos ser dado por um espírito que tenha chegado à perfeição. No entanto, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata, porquanto a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Jesus também não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que a elas se assemelharem. Então, vamos agora todos nós elevar os nossos pensamentos, podermos pensarmos em Jesus e dizermos assim: Jesus, querido e amado Mestre, estamos aqui, Senhor, atendendo o Teu chamado. Estamos aqui, Senhor, presente para podermos estudar, para podermos entender melhor os Teus ensinamentos. Rogamos, Senhor, a Ti, a toda essa espiritualidade amiga da casa de irmão Clarencio, que possa envolver a todos nós que aqui nos encontramos, para poder ter o melhor entendimento dos estudos que hoje faremos. Te rogamos, Senhor, que seja com a Tua permissão, com a permissão de toda essa espiritualidade amiga, mas que seja, Senhor, com a permissão de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciado os nossos estudos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E não nos esquecendo, que as nossas primeiras palavras sejam sempre de gratidão. Precisamos estar sempre gratos. E, em especial, por estarmos aqui, numa casa séria, numa casa que nos traz o conhecimento e o consolo, para que nós possamos ter uma vida encarnadas com um pouco mais de entendimento, um pouco mais de paz. E como é de costume, nos dias de sábado, nós estudamos o Livro dos Espíritos. E hoje nós iremos comentar, estudar sobre o temor da morte. São duas questões, a 941
e a 942. Mas, para nós iniciarmos, nós precisamos entender que todos nós estamos mergulhados em crenças diversas. E são diversos os conhecimentos, crenças que muitas das vezes nos limitam e nos amedrontam. São crenças diversas, culturais, sociais e religiosas. Mas nós precisamos entender que, ao passar dos séculos, a morte foi personificada por diversas civilizações. Isso é para que nós possamos entender como e o porquê nós chegamos aqui agora com o entendimento que temos em relação à morte. Então, foram diversas as civilizações pela qual nós mesmos passamos, porque nós somos reencarnacionistas. Então, essas civilizações foram primitivas, egípcias, gregos, romanos, hebreus e tantos outros. Foram muitos os conhecimentos que se teve ao passar dos séculos. E foram, no entanto, muito os acréscimos do humano. Nós sabemos que somos dirigidos pelos espíritos. São eles que nos dirigem, certo? Não somos marionetes. Temos as nossas escolhas, fazemos os nossos direcionamentos da nossa vida. Então, a isso tudo, agregamos conhecimentos diversos. Daí, acabamos por ter várias compreensões, várias informações. E hoje, para chegarmos nos dias de hoje, como é que nós encaramos a morte? Hoje, nós temos a internet. Jogamos lá a palavra morte e vemos o seu significado nos dias atuais. E nós encontramos o seguinte: palavra morte, ela significa cessação completa da vida, extinção, falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa. Daí nós vamos ver alguns exemplos: morte de uma espécie, morte da esperança, morte de uma planta. Daí vemos também a morte no sentido figurado. Ela está nessa frase: a perda do filho foi a morte para ele ou para ela. Daí nós temos hoje esse grande temor por causa do desconhecido, do além-túmulo. O desconhecido é algo muito ruim para nós. Ele nos amedronta. O temor da morte traz para nós sofrimento e angústia. Na verdade, diante da morte, o que se apresenta para nós é a dificuldade de lidar com os sentimentos e com as emoções. Essa é que é a nossa verdadeira dificuldade. E eu trouxe uma história que eu vou ler. A história para nós podermos entender a nossa dificuldade. E muitos de nós podemos nos identificar com essa história. O nome dela é A História da Morte. Há muito tempo, no Tibete, uma mulher viu seu filho, ainda bebê, adoecer e morrer em seus braços, sem que ela pudesse fazer nada. Desesperada, saiu pelas ruas
implorando que alguém a ajudasse e a encontrar um remédio que pudesse curar a morte do filho. Como ninguém podia ajudá-la, a mulher procurou um mestre budista. Colocou o corpo da criança a seus pés e falou sobre a profunda tristeza que a estava abatendo. O mestre, então, respondeu que havia sim uma solução para a sua dor. Ela deveria voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda nascida em uma casa onde nunca tivesse ocorrido uma perda. A mulher partiu exultante em busca da semente. Foi de casa em casa, sempre ouvindo as mesmas respostas. Muita gente já morreu nesta casa. Desculpa, já houve morte em nossa família. Aqui nós já perdemos um bebê também. Depois de percorrer a cidade inteira sem conseguir a semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher compreendeu a lição. Voltou a ele e disse: o sofrimento me cegou a ponto de eu imaginar que era a única pessoa que sofria, mas nas mãos da morte. Isso porque a morte para alguns é vista como um mistério incompreensível. Então, diante disso que nós ouvimos, devemos buscar amenizar esse sofrimento, compreendendo esse fenômeno, porque quando nós passamos por essa situação, nós passamos nada mais, nada menos por um fenômeno natural. E podemos hoje compreender, nós podemos hoje entender que é possível encontrar consolo. Eu não venho dizer que é fácil, de forma alguma, de modo algum eu vou dizer para alguém que seja fácil essa situação. O que eu estou aqui dizendo é que é possível encontrar consolo. E nós hoje conseguimos encontrar esse consolo, nós conseguimos encontrar explicações lógicas e sólidas diante da doutrina espírita. Essa doutrina que Jesus permitiu que fosse enviada a nós com a direção do nosso querido Mestre Jesus. Essa doutrina que vem matar a morte. Essa é que é a verdade. Ela vem matar a morte. E a doutrina espírita vem rasgando véus. Na verdade, acredito eu que ainda temos muito ainda a conhecer, a saber, a ter informações. Esse véu está sendo levantado devagar, gradativamente, de acordo com a condição de cada um de nós. Mas hoje essa informação está chegando a todos. Uns de uma forma, outros de outra, mas nós, aos poucos, teremos, todos nós, o mesmo entendimento. E esse grande temor, um dia, irá acabar. Iremos realmente entender o que é a morte para nós encarnados.
Mas nós podemos ver isso melhor nos livros que a doutrina espírita nos trouxe. Nós vamos ver lá no Céu e Inferno, que tem o capítulo 2, que fala para nós sobre o receio da morte. Lá está escrito assim, ó: mesmo com todas essas informações, ainda tememos. Isso por quê? Tem uma lógica, não disse que a doutrina espírita é lógica? Tem uma lógica, porque nós, ao reencarnarmos, nós temos uma coisa que se chama instinto de conservação. E esse instinto de conservação, ela nos freia. É um freio para que nós possamos preservar a vida. Se não fosse isso, nós não ficaríamos aqui encarnados por muito tempo, pelo tempo que seria adequado para que nós cumpríssemos as nossas provas, para que nós aprendêssemos realmente, de fato, o que venhamos aprender. Porque tudo aqui na nossa vida encarnado é aprendizado. Aprendizado. Nós estamos numa grande escola. E quando aqui encarnamos, nós vestimos este corpo de carne que nos proporciona o aprendizado. Então, mas quando nós aqui chegamos, existe algo que nos é permitido também por Deus, o esquecimento. Vestimos o corpo de carne, chegamos aqui na matéria e o que nós fazemos? Nos apegamos. Nos apegamos exageradamente à matéria. Aquilo que Deus nos emprestou para o nosso desenvolvimento espiritual se torna um problema. E a matéria, quando eu digo, é matéria tudo mesmo, tudo que está na terra, tudo que nos foi emprestado por Deus, o nosso corpo, os recursos que nós temos na terra, que nós temos as nossas, as nossas riquezas materiais, os nossos amores, os nossos entes queridos, porque Deus também nos empresta eles para que nós aprendamos a nos amar. Então, quando nós estamos todos juntos, é com uma finalidade. Os nossos seres, nossos entes queridos, é para nós aprendermos a nos amarmos. E quando a gente aprende a amá-los, nós também precisamos aprender a libertá-los. Porque o amor verdadeiro não é o amor apego, é o amor liberdade. Deus nos proporciona esse reencontro e quando aqui chegamos, amamos. Mas vai chegar a hora que precisamos deixar partir. Ou eles partem ou nós partimos. Independente de quem vá primeiro, está tudo dentro da lei de Deus. Isso nós precisamos compreender para que não haja tanto sofrimento. Saudades, óbvio, sentiremos. E olha que coisa boa. Se isso ocorre, é porque aprendemos a lição, porque aprendemos a amá-los. Então, nós precisamos também ter a compreensão de que um dia todos estaremos juntos novamente. Que aqui foi uma passagem, foi um capítulo da nossa vida, esse grande reencontro. Então, não há necessidade dos exageros. Então, há essa possibilidade. A doutrina espírita também nos explica que a morte é um sono de transição, que a morte é a porta para a liberdade. Tememos muito quando aqui estamos, mas se conseguimos compreender que quando houver esse fenômeno, a morte,
estaremos nos libertando. E talvez esperando uma nova oportunidade de vestir uma roupa nova. Pode ser aqui, nesse planeta, talvez, mas se aqui não for, será em algum outro. A casa de Deus é enorme, o universo é enorme, e nós somos cidadãos do universo. Então, em cada local que estivermos, estaremos vestindo uma roupa nova. Seremos sempre este ser que somos, ser espiritual, ser divino. Por isso, talvez, que o nosso sofrimento seja tão grande, porque nós esquecemos quem verdadeiramente somos. Nós estamos, eu estou Alice, eu estou mãe, eu estou em uma profissão, mas eu sou um espírito imortal, filho de Deus, cidadão do universo. E nós vemos também um outro livro que nos ajuda muito nessa compreensão, que eu não poderia de forma alguma deixar de falar, que é o livro Depois da Morte, do nosso querido Leon Denis. Esse livro, ele não fala sobre a morte em si. É um livro que eu digo que ele é um guia de vida. É um guia que nos ensina a viver. Ele nos faz refletir sobre a vida aqui encarnados. Daí esse nome Depois da Morte é exatamente para nós podermos entender que o que aqui vivemos é o que levaremos para o além-túmulo. Nós somos espíritos imortais, mas temos acúmulos de várias experiências reencarnatórias, de várias existências. Então, quando aqui estamos, aqui e agora, estamos adquirindo experiências novas. Experiências como mãe, experiências como filho, experiências na minha profissão. Experiências, são tudo aprendizado. E ele, nesse livro, nos ajuda a fazer esse entendimento, porque como aqui vivemos, é como no além-túmulo estaremos, nada mais nem nada menos. A vida é uma só, a vida é contínua, não existe, teve um começo, quando Deus nos criou, mas agora não existe o fim. Quando nós pensamos no fim, que é nessa nossa visão limitada aqui da Terra e encarnados, quando nós pensamos num fim, é como eu li lá no início, é um fim materialista, não existe mais nada. Mas para nós que já conhecemos a vida espiritual, o fim para nós nada mais é do que um recomeço. Recomeço de novas oportunidades. E Leon Denis nos fala lá no seu livro Depois da Morte, ele até tem esse capítulo que fala sobre a morte. Ele nos diz assim: na realidade, nada morre. A morte é apenas aparente, porque tudo se transforma. Então, quando nós até mesmo pensamos que nós, materialistas, vamos pensar assim na matéria, que a matéria também morre, ela na verdade também não morre. Ela simplesmente está se transformando, ela está retornando à natureza. Então a morte, na verdade, não existe. Não existe esse fim, que a gente bota um limite nas coisas, não existe. O que existe é uma
transformação. Nosso corpo vai sofrer transformações. E se nós reencarnarmos aqui, retornarmos, nós vamos ter um outro corpo transformado também pelo que há no planeta. E ele faz uma comparação que eu não tenho como deixar de falar, porque é poética, como Leon Denis. Faz-nos realmente perder esse grande medo, nos faz tirar esse temor grande do nosso coração em relação à morte. Porque ele nos fala assim: vocês já viram a borboleta despojar a crisálida? Agora livre, esvoaçar no ar ensolarado, no meio do perfume das flores. Nós já pensamos nisso? Não há imagem mais fiel do fenômeno da morte. O homem também é uma crisálida no nosso corpo, que a morte decompõe. O corpo humano, vestimenta de carne, despojo miserável, retorna ao laboratório da natureza. Mas o espírito, depois de haver cumprido a sua obra, lança-se numa vida mais elevada. É necessário saber que a morte é a liberdade para o espírito. Basta de dúvidas estéreis. Trabalhem e amem. Um dia, preenchida a sua tarefa, a morte nos reunirá. Isso não é consolador? A morte, porém, há o renascimento. A morte, porém, há o renascimento. Quando nós vemos que o corpo aqui morre, o espírito renasce. Uma grande reveladora é a morte, porque a vida continua. Então, vemos que a doutrina espírita acaba com esse grande mistério, acaba com essa grande dúvida do que há no além-túmulo. Nós estamos encarnados, sabemos de tudo isso, mas por que ainda tememos? Bem, não é julgando ninguém, mas independente de religião, sabemos das crenças, sabemos que todas as religiões acreditam na alma, no espírito. Mas por que esse grande temor? E nós vemos lá, na pergunta 941, porque ele faz isso para a gente. De onde vem esse temor? Já que temos diante de nós esse futuro. Então, de onde vem esse temor? E daí os espíritos nos respondem. O temor não inspira ao justo nenhum temor, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar por uma vida melhor.
e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo para onde terá de ir nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Sem julgar ninguém, mas o nosso grande temor é esse: não ter cumprido de fato de acordo com as leis divinas. Sabendo que as leis de Deus estão em nossa consciência. E quando ainda temos o conhecimento de que um futuro nos espera, qual é o nosso grande medo? O que tanto nos assusta? Não ter de fato cumprido as leis divinas aqui encarnados. Todos nós estamos programados para nascer, crescer e morrer. E isso, de fato, é esquecido por alguns momentos. E quando algo nos chega para nos trazer essa compreensão, nos chega essa grande cobrança: estar vivendo encarnado de acordo com as leis divinas. E assim a gente busca o nosso autoconhecimento, a gente busca essa compreensão para que nós possamos realmente, quando chegarmos à nossa hora do desenlace, estarmos todos de acordo com as leis divinas, tivermos cumprido o nosso melhor. Chegarmos aqui e cumprir de fato o que viemos cumprir. Conseguirmos nos desapegar, conseguirmos amar, conseguirmos viver da melhor forma possível. Vencer a morte é um grande desafio, mas acredito eu que a melhor forma de fazê-lo é vivendo. Vivermos um dia de cada vez. Viver, aprender, existir. Passar por essa existência aproveitando todas as oportunidades que nos forem dadas. A morte não é privilégio e nem desgraça particular de ninguém. Todos nós, um dia, iremos partir e todos nós, um dia, veremos os nossos amados partirem. Então, eu encontrei um consolo. Eu procuro dividir o meu conhecimento com as pessoas pela qual passam pelo meu caminho, pela qual eu encontro. Acredito eu que é uma forma de aliviar dores. Nós precisamos ter a consciência tranquila. Como eu disse, não é fácil, mas é possível. E nós temos uma mensagem lá no livro Obreiros da Vida, que foi escrito por Emmanuel. Ele vem no prefácio. A mensagem é exatamente rasgando véus. E Emmanuel diz para a gente assim: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do
subsolo. Esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios e dos gregos, dos romanos de épocas recuadas. Milenário ponto de interrogação. A morte continua ferrendo sentimentos e torturando inteligências. E o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte. Fenômeno natural do caminho de ascensão. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Tudo na natureza progride, inclusive nós, espíritos, filhos de Deus, cidadãos do universo. Estamos sempre progredindo e evoluindo. Então, espero ter conseguido atender a expectativa de vocês, porque para mim foi consolador esse estudo. Que nós possamos hoje agradecer a Deus por essa bendita oportunidade, por estarmos aliviando de fato as nossas dores, podemos estar realmente, de fato, entendendo as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, possamos fazer a nossa prece de encerramento e sejamos gratos, sempre gratos. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, só temos, Senhor, te agradecer pela bendita oportunidade, Senhor, que nos foi dada, Senhor, essa oportunidade da reencarnação. Mais gratos estamos, Senhor, por estarmos reencarnados nesse momento e conhecedores, Senhor, dessa doutrina que tanto nos consola, Senhor. Jesus, amado Mestre, obrigada por estar conosco até os dias atuais. Espiritualidade amiga, irmão Clarencio, espíritos amigos desse lar, nossos guias e mentores espirituais, obrigada, muito obrigada pelo amparo que a todos nós vem nos dando. Que nós, Senhor, possamos estar sempre presentes todas as vezes que o nosso Mestre Jesus nos chamar. Possamos, com a permissão de Deus, de toda essa espiritualidade amiga, finalizar os nossos estudos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada a todos pela paciência de terem me ouvido até aqui.